Meu nome é Marcelo Corrêa Manso, sou colega, cirurgião dentista. Venho aqui tentar trazer uma ajuda na distinção dos colegas com relação ao atendimento em odontologia em meio a essa pandemia do Covid-19. Tenho estado à frente de alguns processos e tenho sido muito procurado, tanto por colegas quanto por gestores, ex-alunos, alunos, em dúvida do que realmente pode consistir em emergência e urgência, o que o profissional de odontologia deve proceder num momento como esse e não deve proceder, gerando maior ou menor risco a uma comorbidade caso o nosso paciente seja cometido pelo coronavírus ou se torne positivo ou principalmente sintomático ao Covid-19. Então, vou apresentar aqui um fluxograma que eu tentei colocar a organização de ideias e espero poder colaborar com todos. A gente pode dividir hoje os aspectos críticos dessa pandemia em duas grandes preocupações. A velocidade de propagação, por um lado, a população como um todo, ela vai se propagar, a quantidade de pessoas que serão atingidas serão muito semelhantes numa velocidade ou noutra, mas a sua velocidade define a incapacidade do serviço médico de dar os atendimentos às emergências e às alterações daqueles que, porventura, evoluam negativamente após serem contaminados com essa virose. E, por outro lado, no processo de piora, a preocupação com a síndrome da rápida e progressiva falência pulmonar, que é o que tem levado os pacientes mais graves aos quadros próximos e efetivamente de óbito. No campo da propagação, defende-se bastante dois raciocínios. O isolamento populacional, do qual o que vem aqui marcado na cor grená é o que nos traz interesse para o questionamento da atuação ou não do profissional de odontologia nas situações odontológicas em meio a essas expectativas. Então, no campo do isolamento vem a grande dúvida. Como estamos em isolamento, é melhor o não atendimento ou o atendimento? E se estamos em não atendimento de pacientes, o que se representaria urgências e emergências que seriam válidas ou importantes ou necessárias esse atendimento? Isso descaracteriza um pouco o que é a emergência e a urgência odontológica, da emergência e urgência visando uma melhor ou uma mais segura passagem dos nossos pacientes pelos meses que virão aí à frente. Por outro lado, na propagação, defende-se sempre a proteção individual, tanto da população em geral, como dos próprios profissionais em atendimentos. Não é o foco do que nós queremos esclarecer, acho que isso já é de um conhecimento bem profundo de todos os colegas, mas eu chamo a atenção para que no campo dos profissionais, o uso dos equipamentos de proteção individuais de forma bastante rigorosa, nos profissionais, nas diversas linhas de atendimento, tem várias revisões hoje muito interessantes sendo divulgadas. Eu chamo a atenção para a última revisão 04/2020 da Anvisa, que está na sua segunda atualização e é bem completa, bem detalhada para o cirurgião dentista. Se vocês quiserem, então o meu e-mail aí embaixo, eu terei o maior prazer de disponibilizar o PDF, que já está sido bem divulgado, acho que todo mundo consegue encontrar com facilidade na internet. Dentro ainda da dúvida da proteção individual, para os pacientes, ou seja, a população não profissional, o uso de máscara está bem definido para pacientes sintomáticos de virose, sejam ela qual for, mesmo antes de serem testados para Covid ou não, se são portadores de sintomas, esses sintomas devem ser protegidos através de máscara para conter suas liberações de saliva, suas secreções, e aí sim esse isolamento em situações em que não é possível e ele tem que entrar em contato, como por exemplo, chegando à nossa clínica ou à nossa atividade ou ao nosso serviço público ou contato com alguém, aí esse uso de máscara se faz muito mais necessário pela origem do próprio beneficiário, do próprio paciente, do que pelo próprio, do que pela
pelo ambiente dele se proteger de onde ele estiver. Isso também já está bem claro. A outra preocupação, o aspecto crítico, que é aquilo que pode ser feito para se proteger de uma possível entrada na síndrome chamada de rápida e progressiva falência pulmonar. Dois aspectos são críticos quando a gente pensa na profilaxia disso. Um é a preservação máxima do potencial imunológico individual, aquilo que cada um pode chegar ao seu máximo de proteção imunológica, e o outro é a capacidade do sistema e nós de fazermos um diagnóstico precoce do processo evolutivo. No campo da preservação máxima, podemos dividir em cuidados gerais, e a gente deve sempre promover isso ao nosso redor e aos nossos pacientes, que é a excelência nos cuidados básicos. Quando a gente pensa em cuidados básicos, são básicos mesmo. Higiene, alimentação e sono. Não esqueçam do sono. Então, a boa e normal, habitual alimentação, não fazer alimentações diferenciadas que possam gerar alterações que não é o melhor momento da gente fazer adaptações a elas. A higiene estrita de tudo que a gente já conhece e um pouco mais, pensando nessa redução da velocidade de propagação do vírus. E, por outro lado, os cuidados profiláticos que a gente pode ter. Pacientes portadores de doenças sistêmicas, pacientes que a gente chama de ASA 2, às vezes ASA 3, ou simplesmente pacientes que possuam comorbidades mais graves. Esses pacientes fazem uso de medicamentos crônicos e eles devem ter uma preocupação com uma excelência no uso desses medicamentos. Mais do que nunca, não pode haver desequilíbrios nos seus fatores sistêmicos, para que nesse desequilíbrio não haja um fator de acréscimo a um esforço imunológico, caso ele venha a ser acometido nesse momento ao coronavírus. Como qualquer outra virose respiratória, a necessidade do sistema imune está diretamente ligado a essa resposta, pode ser comprometida por alterações sistêmicas vindas de um desequilíbrio do uso dos seus medicamentos crônicos. Mas o principal aspecto nessa visão não é essa. É que nesse momento, um desequilíbrio das suas alterações pode levar a necessidades de correções e supervisões médicas. E esse não é o melhor momento de se buscar a necessidade médica, quando a grande preocupação governamental das autoridades sanitárias é o quanto as equipes médicas estarão envolvidas com as emergências que nós temos a perspectiva de passar. Então esse é um cuidado profilático bastante importante. E assim como o primeiro, mais importante ainda, é que a gente siga rotinas bem básicas de vida, para que a gente evite aquilo que normalmente a gente não se preocupa no dia a dia. Pequenos acidentes, incidentes do dia a dia traumáticos, incidentes infecciosos, incidentes às vezes alimentares, porque fazemos às vezes abusos gastronômicos, ou mesmo uso de álcool. Tudo aquilo que a gente puder evitar, que a gente tenha uma comorbidade transitória, ou que a gente precise de procurar serviços médicos hospitalares, a gente deve se preservar ao máximo para que isso não aconteça. Esse é um cuidado bastante interessante. E é exatamente nessa linha de raciocínio que a gente vai ter a abordagem odontológica, e aonde a abordagem odontológica pode representar uma segurança ou um comprometimento desse aspecto dos cuidados profiláticos. Antes de abordarmos aqui a parte odontológica, vamos só pensar no outro braço da balança, que é o diagnóstico precoce da evolução, para a gente entender como que está o raciocínio médico e a orientação da população nesse segmento. Os pacientes podem apresentar, uma vez que podem estar em curso da virose pelo Covid-19, já ficou bem claro que ele pode apresentar sintomas leves de gripe. Ou dentro desses sintomas leves, eles podem apresentar determinados sintomas específicos que também são possíveis das alterações respiratórias virais, que é a febre ou alteração da frequência respiratória, às vezes da oxigenação sanguínea,
que também é um dos aspectos que está sendo medido para se saber o nível da alteração respiratória naquele momento, antes mesmo de se fazer a testagem para o tipo de vírus ou de micro-organismo que está levando àquela situação. Se os pacientes encontram-se em sintomas leves, eles são orientados a se restringirem em casa com seus familiares e entram num processo de quarentena. Ao mesmo tempo, se eles apresentam nesses sintomas leves já a febre e a alteração respiratória, ele precisa necessariamente procurar o encaminhamento, ter um encaminhamento médico específico, porque ele vai provavelmente passar por uma testagem do coronavírus. E nessa testagem ele pode ter dois caminhos: o caminho de ser positivo, o caminho de ser negativo. Se ele tem o caminho negativo, esse caminho negativo, ele entra obrigatoriamente numa quarentena familiar, no isolamento residencial e volta a ter o raciocínio semelhante ao sintoma leve de gripe. Se ele apresenta uma sinalização positiva, ele entra num caminho especializado para o tratamento progressivo que pode acontecer ou não. Os estágios iniciais desse tratamento pode ser simplesmente a quarentena e o isolamento familiar assistida, ou seja, acompanhado mais de perto até que ponto aquilo está evoluindo ou está regredindo. E esse é o ponto crítico para que não haja a evolução negativa para os quadros mais agressivos da síndrome. Voltando então nos nossos cuidados profiláticos, a gente tem a abordagem odontológica daqueles pacientes que precisam da assistência odontológica. Como que a gente poderia dividir aqui o nosso raciocínio? Em quando nós devemos proceder e quando nós não devemos proceder intervenções nos pacientes. Ou seja, nos pacientes odontológicos, pacientes que não estão apresentando nenhum tipo de sintomatologia. Então, fica contido essas situações de intervenção, os atendimentos urgenciais na percepção do paciente. Ou seja, o paciente está se sentindo com uma necessidade odontológica urgencial que está deixando ele preocupado. Mas a gente vai priorizar condutas que busquem evitar a redução da capacidade de defesa imunológica caso venha a ocorrer a contaminação pelo Covid-19. É muito importante a gente focar isso. O paciente enxerga a urgência dele, então ele vai procurar o serviço e nós vamos dar o atendimento. Mas nós vamos, na urgência dele, fazer uma análise crítica. Se essa urgência, ela necessita de uma intervenção e se essa intervenção vai colocá-lo de uma maneira crítica nas próximas semanas. 4, 8, 12 semanas, que são os 60 a 90 dias que nós teremos pela frente. Se o que nós vamos intervir vai colocá-lo num ponto de fragilidade maior do que a urgência que ele se encontra agora, e talvez não seja tão urgente, vamos tentar esclarecer um pouquinho, a gente tem que fazer o esclarecimento para ele das intervenções que nós vamos fazer ou não fazer. Mas se outra situação onde nós vamos ter que proceder à nossa intervenção são condições percebidas ou não pelo paciente. Ele pode não perceber que ele tem uma urgência. Mas essa situação, que pode nem ter um significado odontológico naquele momento, ela pode representar um risco potencial para a imunidade daquele indivíduo nos próximos 90 dias. Ou seja, ele, paciente, pode não fazer a leitura daquela emergência, porque não tem dor, porque não está alterando estético, porque não tem sangramento, porque não tem edema, e talvez ele nem perceba nitidamente aquilo. Mas a gente, numa avaliação, ou olhando para a nossa comunidade de pacientes, a gente sabe que naqueles próximos 3 meses ele pode passar por uma situação que vai comprometer a imunidade dele. Exemplos bem simples de cada um na sua especialidade, nas suas rotinas, consegue trazer exemplos melhores. Endodontias inacabadas que estão em trocas de curativos de demora. Manutenção de tratamentos periodontais que se encontravam em quadros agudos e a simples eliminação da continuidade pode trazer ele a um novo quadro agudo. Exemplo de raízes fissuradas que ainda não são fraturas e que não têm sensibilidades nítidas, têm apenas pequenas manifestações com fístulas sem dor, sem percepção pelo paciente, e aquilo pode se agudizar nas próximas semanas. Edemas idiopáticos, às vezes imperceptíveis, intraorais, e outros exemplos a gente poderia dar em cima disso. Ou seja, aquela intervenção pode ser necessária para que não aconteça nas próximas semanas
uma necessidade obrigatória de um outro tipo de intervenção. Intervenção que vai nos fazer ter que colocar aquele paciente em quadros de risco, de comorbidade, com a possibilidade da infecção de um coronavírus de forma mais agressiva. Vamos exemplificar um pouco mais isso naquilo que nós não devemos proceder. Não devemos proceder intervenções em condições patológicas estáveis, mesmo que significativas em termos de odontologia, e cujo prognóstico não prevê comprometimento da capacidade de resposta imunológica do organismo nos próximos 90 dias. Ou seja, nós podemos estar diante de uma situação que é uma urgência, que é uma necessidade de intervenção, mas a gente sabe que em 90 dias não vai haver uma mudança em relação ao que nós temos agora. E se nós intervirmos, nós vamos, no mínimo, colocarmos ele nos próximos 15 dias, nos próximos 10 dias, numa fragilidade de situações passíveis a qualquer um, pelo uso de antibióticos, pelo uso de anti-inflamatórios não esteroidais, pela possibilidade de descência de sutura, pela possibilidade de uma infecção de baixa intensidade, por uma inapropriação das condutas do paciente. E com isso, não sabemos se justamente nesse momento, principalmente considerando aspectos importantes como faixa etária, comorbidade sistêmica que ele tenha, ele vai poder ser vítima da atuação da infecção pelo coronavírus. Se isso acontece nessas duas situações, nossa manipulação, nosso pós-operatório de uma manipulação, deixa ele numa comorbidade que pode levá-lo ao quadro mais grave que a gente sabe, que é o básico para se iniciar a síndrome SR-PFP. Então, veja, não proceder em situações como essa, mesmo que represente prejuízo odontológico local, ou seja, um prejuízo odontológico ao tratamento dentário, odontológico que ele vai ter que executar daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, daqui a 8 meses. Pode ser que ele tenha que fazer um tratamento um pouco mais invasivo, que a gente não possa vir a ser conservador, como seríamos nesse momento, mas é importante que ele não esteja com nenhum tipo de risco de comprometimento comórbido nesse momento. Então, assim, fazendo um resumo, se eu pudesse trazer a situação a um raciocínio final entre proceder e não proceder, eu resumiria da seguinte forma: priorizar sempre condutas não invasivas, pontuais, o mais local possível, que promovam estabilidade clínica por tempo determinado. Vamos considerar aqui 60 a 90 dias, segundo as autoridades mundiais, sanitárias e os maiores especialistas na sociedade de pneumologia que a gente tem visto aí no mundo. E que evitem, nas nossas intervenções, evitem prioritariamente intervenções cirúrgicas, endodônticas ou periodontais, por mais simples que sejam, e que no pós-operatório dessas intervenções a gente tenha que seguir com medicações clássicas, seja antibióticos, anti-inflamatórios não esteroidais, pensando como prioritário na possibilidade de efeitos colaterais, ou seja, sistêmicos, daquilo que nós intervimos, representar complicações e consequentes fragilidades sistêmicas, as adversidades que o paciente poderá vivenciar nas próximas semanas. Alterações gastroentéricas, colites, hipersensibilidades, náusea, vômito, anorexia, infecções de baixa intensidade nas áreas operadas ou manipuladas. Não vamos pensar apenas em cirurgias, vamos pensar em intervenções endodônticas importantes, intervenções periodontais. Tudo isso pode representar uma comorbidade se naquele momento nós estamos comprometendo a capacidade responsiva do paciente sistemicamente, ou seja, nós estamos solicitando da capacidade imunológica dele em um momento em que ele poderá ser acometido pelo Covid-19. Então, os efeitos colaterais das próprias terapias abordadas, os efeitos colaterais dos medicamentos, diretos e indiretos, e principalmente aspectos como a competitividade entre os medicamentos, a interação medicamentosa, concorrendo para efeitos terceiros que podem trazer dissabores aos nossos resultados e a resistência do paciente. No aspecto dos antibióticos, a concorrência
entre a resistência bacteriana atual e a do possível antibiótico que ele vai precisar tempos depois. Espero que esse fluxograma tenha sido esclarecedor, tenha ajudado a todos. Estamos em oração para que tudo termine o mais rápido possível.